Olá amigos apostadores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Puga, eu sou Wesley Puga. Se você gosta de loteria, tá no lugar certo. A gente acredita que a sorte pode ser melhorada. E hoje, terça-feira, é dia da gente falar aí da loteca, né? Falar da nova programação, sugerindo aí alguns palpites. Mas antes a gente vai comentar aí o concurso 865. Eu peço por gentileza que, se você gosta desse tipo de canal, gosta de loterias aí de modo geral, não é inscrito ainda, clica no botãozinho aí abaixo do vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanha aí os lançamentos, várias ferramentas aí, dicas e vídeos que podem ajudar o apostador aí a melhorar a sorte. Então fique à vontade, não esqueça também de ativar o sininho aí para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. A gente tem lançamentos aí 3 vezes por semana, então são 3 vídeos, tá bom? Vamos falar então, o concurso 865 da Loteca. Foi um concurso aí bem atípico, né? Muita gente não esperava que o Fortaleza empatasse esse jogo com o Santos. Eu acredito até que esse empate aí tirou os 14 pontos aí desses 5 apostadores aí que pegaram 13, né? Acumulou, né? A estimativa, se eu não me engano, é 3 milhões. E 13 acertos, teve 5 apostas ganhadoras, cada uma pegou R$ 26.550,21. Eu imagino a cara desse pessoal aí quando saiu o gol de empate do Fortaleza aí praticamente nos acréscimos, né? E tirando os 14 pontos. Imagina essa sensação. Eu já senti isso aí no começo do ano. No Campeonato Catarinense, estávamos com 14 pontos aí até os 40 minutos do segundo tempo e o Avaí fez um gol na Chapecoense. O time reserva do Avaí fez um gol na Chapecoense, tirou os 14 pontos. Essa sensação é bem desagradável. Mas nesse caso aí o pessoal ainda pegou R$ 26.550 aí, dá para dar uma alegria, uma ajeitada na casa, né? Foi mais esse empate aí, né, que saiu fora do normal, esse empate aí do Fortaleza. Teve muitos empates também, né? Avaí e Corinthians, acho que muita gente também não esperava esse empate. Quase que o Corinthians perdeu. O empate do Cruzeiro com o CSA. Então isso acarretou que tivemos aí poucos ganhadores, inclusive com 13. Quase que não teve 13 acertos também. Mas já passou, né? A gente fez um palpite aí também para esse concurso da semana passada e teve 8 acertos, né? A gente acertou aí o jogo do Goiás e Inter, né? O Goiás venceu o jogo, acertamos a vitória do Flamengo, esse empate do Corinthians e Avaí aí, ó, acertamos seco esse empate aí. Também acertamos o Oeste e Vila Nova, deu empate. Acertamos América Mineiro e Guarani, acertamos Náutico e Santa Cruz, 13 Botafogo, também acertamos um empate seco aí. E Paysandu e Remo aí, o jogo terminou empatado. Então vamos para o próximo concurso, né? Já passou, agora a gente vai falar do 866. Eu peço que você já deixe o joinha no vídeo aí, antes que você esqueça, né? Antes de eu começar a falar aí dos jogos, você assiste o vídeo até o final, esquece de deixar o joinha, então eu já peço antes, por favor, deixa um joinha aí, ajuda o nosso canal, tá crescendo também, valeu? Vamos então fazer essa breve análise aí. Jogo 1, começando aí, Flamengo e Palmeiras, né? Jogão pelo Campeonato Brasileiro Série A. Esse deve ser um jogão, pois ambas as equipes aí devem ir com seus times titulares para esse jogo. O Flamengo no Maracanã é muito forte, está cada vez mais favorito aí ao título do Brasileirão. Já é o líder e precisa consolidar a liderança vencendo esse jogo. O Palmeiras é um time bem ajustado, não vai facilitar para o Flamengo, né? Pode ser muito perigoso no contra-ataque, aí tem jogadores rápidos, mas eu acho que não consegue vencer. Acho que aqui ou dá Flamengo ou dá empate, então eu vou de duplo no time da casa. O jogo 2, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians está um ponto na frente do Atlético, é um quinto colocado, e o Atlético é o sexto. Um confronto direto aí pela busca do G4. Apesar das boas posições das duas equipes, são times que não estão apresentando um futebol bonito, né? O Corinthians quase perdeu para o Lanterna Avaí na rodada passada e o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Bahia. Esse é um jogo aí para um dos dois times aí dar a volta por cima, mas eu acho que vai acabar empate. Então o meu palpite aqui é seco no empate. Lembrando que a gente faz um palpite aí com 5 duplos, tá? Se você for copiar aí, custa R$ 32 um joguinho com 5 duplos aí nas casas lotéricas. Jogo 3, Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, precisa vencer para ficar um pouco mais tranquilo. Por mais que tenha aí só empatado com o CSA na última rodada, o time já não perde a 3 jogos, né? No comando do Rogério Ceni são 2 jogos aí sem derrota. O jogo é em Minas e o apoio da torcida deve contar muito também.
O problema é que o Cruzeiro tem compromisso aí no meio da semana que vem pela semifinal da Copa do Brasil lá em Porto Alegre, onde precisa reverter um resultado. Nesse caso, se o Vasco jogar a bola que jogou contra o São Paulo na última rodada, pode voltar de Minas aí com a vitória e eu vou arriscar no Vasco. Esse é o resultado aí que eu vou arriscar, a coluna 2, vitória do Vasco. Jogo 4, Fortaleza e Goiás. Vocês devem ter acompanhado aí a incrível reação do Fortaleza contra o Santos, empatando um jogo onde estavam aí perdendo de 3-0. Inclusive esse resultado deve ter tirado o prêmio de muitos apostadores da loteca. Mas enfim, esse resultado pode ter dado aí uma confiança enorme para o time, que agora joga em casa contra o Goiás, que é um time bem instável, né, e fora de casa costuma perder. Eu acredito no embalo do Fortaleza e no apoio da torcida lá no Castelão. Eu acredito na vitória aí do Fortaleza, eu vou de coluna 1. Jogo 5, Atlético Paranaense e Ceará. Se o Atlético Paranaense não tivesse compromisso no meio da semana que vem pela semifinal da Copa do Brasil, eu iria de coluna 1, aí sem pensar muito. Mas como tem, deve entrar aí com o time misto ou todo o time reserva para esse jogo aí pelo Brasileirão. O Ceará pode se aproveitar disso, pois vem de 2 derrotas e precisa vencer para ganhar tranquilidade. O Ceará é um time que joga bem, mas não consegue os resultados. É tipo aquele Fluminense do Fernando Diniz, né? Jogava bem, trocava bons passes aí, agredia o adversário, mas acabava perdendo aí ou conseguia só o empate. Bom, nesse jogo aqui eu vou de duplo aberto, ou vitória do Atlético Paranaense ou vitória do Ceará. Jogo 6, Chapecoense e Santos. O Santos vai vir babando aí para vencer esse jogo, né? E tentar retomar a ponta da tabela. O time caiu de rendimento e já não vence há 3 jogos, resultados aí que lhe custaram a liderança. A Chapecoense não faz um bom campeonato, tá na zona de rebaixamento, tem um time aí bem limitado, né? Eu acho que deve jogar mais para se defender e tentar arrancar um empate nesse jogo, até porque o Santos é bem perigoso, agride muito, né? Nesse jogo eu acho que o Santos reencontra o caminho da vitória, então eu vou de coluna 2, palpite seco aí, vitória do Santos. Jogo 7, Bahia e CSA. O CSA conseguiu um pontinho aí na última rodada, empatando com o Cruzeiro, né? De grão em grão aí, luta ali contra o rebaixamento. O time é o penúltimo colocado. O duro que agora o adversário é pedreira, né? Enfrentar o Bahia em Salvador é uma tarefa bem difícil, principalmente quando o time tem um atacante camisa 9 em boa fase, né? O Gilberto é o vice-artilheiro da competição com 8 gols. Nesse jogo eu vou de Bahia, coluna 1, palpite seco aí. Jogo 8, São Paulo e Grêmio. O Grêmio conseguiu uma vitória na rodada passada jogando com um time misto, mas eu acho que não vence o São Paulo no Morumbi. O Grêmio tem jogo hoje pela Libertadores e no meio da semana que vem tem jogo pela semifinal da Copa do Brasil. Então o Brasileirão tá ficando um pouco de lado aí pro Grêmio. Como o São Paulo vem de derrota e agora joga em casa, deve se aproveitar que o time do Grêmio vai com as reservas, né? E partir para cima aí em busca da vitória. Eu vou de coluna 1, vitória do São Paulo. Jogo 9, Atlético Goianiense e São Bento aí de Sorocaba. Pessoal, antes de começar a falar dos jogos aí da Série B, vamos nos atentar aí que tem rodada ainda hoje e amanhã, né, pela Série B. Então eu vou dar meus palpites aqui, mas vocês podem analisar esses jogos aí para pensar melhor nos palpites e arriscar no fim de semana. Bom, o Atlético Goianiense faz uma excelente campanha, né, o terceiro colocado da Série B, com 30 pontos até o momento e tem a segunda melhor defesa da competição. O time toma poucos gols. Isso não é nada bom para o São Bento aí que joga fora de casa, ocupa até agora a 15ª posição e tem a pior defesa com 27 gols sofridos em 18 jogos. Eu vou de coluna 1 aí, vitória do Atlético Goianiense, palpite seco. Seguindo na Série B aí, jogo 10, Londrina e CRB, onde as equipes aí são bem parecidas estatisticamente, né? Até o momento a diferença é de apenas 2 pontos. O CRB tem 27 pontos e ocupa a 6ª posição e o Londrina é o 9º colocado. São times também que oscilam muito entre vitórias e derrotas aí e deixa mais difícil para a gente opinar nesse tipo de confronto. Então aqui eu vou de duplo, sendo ele aberto, vitória do Londrina ou do CRB. Esse aqui que já é o meu terceiro duplo, a gente tem mais 2. Jogo 11, Ponte Preta e Curitiba, também pela Série B. Curitiba é o vice-líder até aqui, né? Até antes dessa rodada de hoje. E se a gente analisar pela campanha, iríamos arriscar aí direto na coluna 2, Curitiba. Mas a Ponte Preta em Campinas, independente da fase que o time esteja vivendo, sempre é um adversário difícil, duro a ser batido, né?
Eu vou de duplo nesse jogo e fechado no time da casa. Ou vitória da Ponte Preta ou empate. Esse é o nosso quarto duplo. Jogo 12, Bragantino, Brasil de Pelotas aí. O Brasil é líder da Série B. Até aqui perdeu apenas 3 vezes em 18 jogos e está entre os favoritos ao título aí da Série B. O adversário é o Brasil de Pelotas, time de meio de tabela, que pouco faz gols, né? O time tem o quarto pior ataque da competição. O Brasil deve agredir muito pouco o Bragantino, principalmente jogando fora de casa. Meu palpite é coluna 1, vitória do Bragantino. Jogo 13, Figueirense e Guarani. Eu não sou torcedor do Guarani, mas esse Guarani de hoje aí é um dos piores times que já vi. O time está isolado na lanterna da Série B. Para se ter uma ideia, o time está a 6 pontos do penúltimo colocado. A Série C já é praticamente uma realidade. Por outro lado, o Figueirense está naquela situação interna aí de salários atrasados, time ameaçando fazer greve e tal. Eu acho que até vai ser um 0 a 0 esse jogo, mas eu vou de duplo, vou usar o nosso último duplo aqui, fechado no time da casa. Então, vitória do Figueirense ou empate. Jogo 14, finalizando, voltamos para a Série A, Internacional e Botafogo. Apesar de disputar ainda a Libertadores e a Copa do Brasil, o Inter está bem colocado também no Brasileirão e ocupa a 7ª posição. Porém, está apenas um ponto aí na frente do Botafogo, o que torna esse jogo aí muito importante, pois se o Botafogo vencer, passa o Inter. O duro é o Botafogo vencer, né? Ficou no 0 a 0 com a Chapecoense rodada passada. É um time aí também que oscila muito, né? Eu acho que perde para o time misto do Inter aí jogando lá no Sul. Então eu vou de coluna 1, vitória do Internacional. Agora a gente vai ver como ficou a nossa tabelinha para vocês anotarem aí. Jogo 1, né? A gente usou o duplo, usamos um duplo aí no jogo 5, usamos um duplo no jogo 10, no jogo 11 e também no jogo 13. Então são 5 duplos, você pode usar esses palpites como base aí para montar o seu jogo, pode misturar com os seus. E deixe nos comentários, eu tô curioso, quero saber de vocês como vocês foram aí no concurso 865, se vocês foram mal também, se vocês conseguiram ir bem, se vocês chegaram perto, pode deixar aí nos comentários. E também se quiser deixar os palpites aí pro 866, é muito bem-vindo. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, né? Não esqueçam de deixar o joinha para nós. Dá uma passadinha lá no nosso site www.canaldopuga.com.br, vê lá o material que tem lá para ajudar o apostador também em outras loterias. Fiquem com Deus, até a próxima, boa sorte aí nesse concurso. So anytime you stop me, you want your